Muito bom poder trazer a palavra do Senhor, hoje de uma maneira muito especial. E a gente vai percebendo que quando Deus está querendo tratar com a igreja, Ele vai conduzindo de uma forma que Ele vai realmente confirmando a intenção dEle, desde o momento que o culto começa no louvor, né, desde os recados e por aí vai. E aí a gente percebe que realmente é aquele momento que a gente tem que ficar com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos para poder escutar aquilo que o Senhor tem para nos, às vezes, sussurrar no ouvido, porque às vezes Ele é bem sutil e a gente tem que estar atento para escutar aquilo que Ele tem para falar para a gente. Amém, igreja? O pastor Daniel já deu praticamente a introdução aqui da minha palavra, tá? A gente vai hoje ler capítulo 6 na carta de Efésios. Amém? Então essa carta, como o pastor Daniel já colocou aqui, uma carta maravilhosa. Boa parte da doutrina do cristianismo é pautada em cima dessa carta. Uma carta maravilhosa, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso. Uma carta que ele foi direcionado a uma comunidade que ele conhecia muito bem, onde ele exerceu boa parte do seu ministério, ali em Éfeso. E então ele escreve essa carta, e é uma carta que a gente tem, ela é muito bem dividida, onde a gente tem praticamente aí 6 capítulos, e metade dessa carta é uma carta que ela é direcionada a nos mostrar e a nos ensinar, apresenta ali Jesus, né, como Salvador, apresenta a grandeza de Jesus, a majestade de Jesus logo no começo, fala da divindade de Cristo, e então, logo depois vai falar então da nossa nova humanidade em Cristo Jesus, vai mostrar quem a gente se torna quando nós estamos em Cristo, que é a nossa nova humanidade. E então depois da segunda parte vai falar então da vida na igreja, como nós devemos então viver a nossa vida pautada nesses princípios que ele vai estar ensinando nessa primeira parte. E então ele vai falar da vida em comunidade, vai falar do casamento, vai trazer uma série de ensinamentos para nós. E no fim ele encerra então trazendo um alerta para nós sobre como nós devemos nos blindar espiritualmente. Então ele traz todo um panorama, ele traz todo um contexto de como nós devemos viver a nossa vida em Cristo, e por fim ele fecha dizendo como nós temos que nos blindar. E aí então ele vai falar sobre a armadura de Deus, que é o texto que a gente vai estar lendo, que eu vou estar ministrando essa noite. E esse texto ele fortalece, vai falar realmente aqui, gente, de algo muito espiritual. Vai falar realmente do poder do Espírito Santo, vai falar do poder de Deus. E eu acho legal porque assim, Paulo falando de algo extremamente do poder do Espírito Santo, falando de algo ali poderoso, falando do poder do Espírito. E eu vejo que não tinha como ser diferente disso, né? Mostrar para nós que o Evangelho é isso. O Evangelho é a doutrina, a sã doutrina. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho é o estudo das Escrituras. Mas ao mesmo tempo o Evangelho também é poder. E quem melhor que Paulo para nos mostrar isso? Né? Um homem erudito, um homem estudado, senhor da lei, totalmente racional. E ao mesmo tempo é justamente esse homem que vai também nos mostrar as coisas que acontecem nas regiões celestiais. Então isso é muito legal. Amém? E a gente vai ler então a partir do versículo 10. Efésios, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau.
e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos rogar graças a Ti, Deus. Obrigado pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz, Pai. Verdadeiramente nessa noite, Senhor Deus Pai, o Senhor possa estar nos ensinando, que o Senhor possa estar mostrando para nós o Teu poder, Senhor. Que a gente venha verdadeiramente entender, Pai, o significado do Evangelho e nos aprofundarmos cada vez mais, Senhor, na Tua presença, no Teu Santo Espírito, Deus. Me use como canal, Pai, que eu possa verdadeiramente trazer a Sua mensagem para a Tua igreja, para aquilo que realmente, Pai, eles precisem ouvir, que possam saírem daqui transformados, que possam sair diferente daquilo que entraram, que possam sair daqui fortalecidos, Pai, com a sua fé fortalecida, com a sua convicção em Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, então, como eu estava dizendo, a gente tem então o apóstolo Paulo nos mostrando e falando acerca de um assunto tão interessante, que são as regiões celestiais e aquilo que nós devemos fazer para que nós possamos nos blindar. E aí ele traz esse contexto, que é um contexto de guerra. Ele usa aqui como exemplo um soldado romano, que era aquilo que ele tinha como exemplo nos seus tempos. E eu acho muito interessante, porque tem tudo a ver. Ele é muito cirúrgico quando ele coloca a maneira que nós devemos nos vestir com essa armadura, o significado de cada parte, para que nós venhamos a prevalecer no dia mal. E é interessante que a Bíblia ela está dizendo aqui o seguinte: para que a gente possa se preparar para o dia mal. Então isso significa o quê? Que a gente vai ter dia mal. Você pode até estar passando um momento bom agora, e que permaneça assim por muito tempo, mas a nossa vida ela não é feita só de momentos bons. Então o dia mal também chega. E é importante a gente entender que a gente como cristão também passa por esse dia mal. Só que ele vem trazer esse alerta para dizer o seguinte: ainda que esse dia mal venha, se você estiver preparado, você vai prevalecer. É isso que ele está nos ensinando. Que se a gente estiver preparado, nós iremos prevalecer. Nós iremos enfrentar a batalha. Ele está dizendo que a gente não está livre da batalha. Está entendendo? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: você precisa se preparar, você precisa vestir uma armadura, porque a batalha ela é iminente, ela vai existir. E alguns aqui sabem, eu servi o exército por muito tempo. Fiquei 5 anos nas Forças Armadas. E durante esses 5 anos que eu permaneci lá, foi um período de treinamento. Era treinamento constante. A gente treinava todos os dias. E a gente tinha um lema lá que falava o seguinte: só o treinamento exaustivo leva a uma execução perfeita. Ou seja, a gente tinha que treinar constantemente. Apesar de não ter uma possibilidade de guerra tão iminente no nosso país, ainda assim a gente tinha que treinar. Nós tínhamos que estar treinando para poder defender a soberania do país. A gente tinha que nos preparar. Para isso nós tínhamos que nos revestirmos também de uma armadura agora um pouco mais moderna, colete à prova de bala, capacete, ao invés da espada, fuzil. Mas de alguma forma é o contexto da guerra atual. A gente está vendo agora, né, a guerra Irã e Israel. E ali se prepararam por décadas para poder ir para a batalha. Ou seja, esse contexto de guerra também era comum nesses dias aqui. Afinal de contas, Roma tomou o poder pela força, guerreando. E é essa imagem que o apóstolo Paulo traz para nós do estereótipo desse soldado, de como ele estava vestido. E aí então, quando ele traz esse estereótipo desse soldado, automaticamente reflete para nós também esse contexto de guerra, esse contexto de batalha.
porque ele está inserindo esse exemplo dessa forma. Então não tem como a gente sair desse contexto, porque é isso, ele está falando de batalha, ele está falando de preparação, como nós devemos nos preparar para poder enfrentar as batalhas. Só que ele traz isso para poder mostrar, assim como hoje muitas vezes a gente ensina uma criança, a gente traz um ensinamento e é necessário a gente trazer um exemplo. Ele então, para nos ensinar, ele traz um exemplo, para poder ensinar os primeiros leitores aqui, que era a igreja de Éfeso, está entendendo? A entender o que ele estava querendo dizer. Só que a Bíblia, como a gente sabe, ela ensinou naquele momento, ela ensina hoje e vai ensinar no futuro, porque é extremamente atual também esse exemplo. Então a gente entende que a gente está entrando num contexto de batalha espiritual. Ele traz esse contexto onde mostrava a batalha que existia ali, só que ele está dizendo o seguinte: essa batalha, para o crente, para nós cristãos, para nós que estamos em Cristo, ela não é simplesmente uma batalha no corpo físico, não é uma batalha que, na matéria, que está nesse plano. Ele está dizendo para nós o seguinte: é muito maior do que isso, é muito mais importante do que isso, transcende esse tipo de batalha. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa batalha, a gente só consegue vencer no Espírito, porque ele está tratando de seres espirituais, entende? A gente não vai conseguir pegar um fuzil, uma espada e atingir um demônio, porque ele é um ser espiritual, certo? Porque ele é um ser espiritual. Então nós não vamos conseguir atingir um demônio dessa forma. Então ele está dizendo o seguinte, que a gente não está vendo, mas isso está acontecendo. E como que nós devemos nos preparar então para isso? E aí ele vem aqui trazer o seguinte, a primeira coisa que ele fala: sejam fortalecidos no Senhor, vistam-se com toda a armadura. E essa palavrinha toda, ela traz uma conotação de plenitude, de totalidade, completude. Entende? Não dá para você vestir uma armadura e deixar um pedacinho de fora, porque, cara, é um elo fraco. Você está deixando brecha. Está entendendo? Então o que acontece? Então ele fala aqui de completude. E ele fala o quê? Para a gente permanecer firme contra as ciladas do diabo. Sabe o que isso nos ensina? E a gente já escutou isso muitas vezes, que Deus tem um plano para a nossa vida, mas o diabo também tem o quê? Cilada. E uma cilada, gente, ela é como se fosse uma emboscada. Ela não acontece de uma forma aonde vai ficar muito claro para você qual é a intenção do inimigo. Está entendendo? Então, dentro desse contexto que a gente está vendo agora de Israel e Irã, você percebe que existe uma argumentação, e eles tomam muito cuidado com a informação que vai ser divulgada, porque senão aonde você vai atacar, ele fica sabendo e aí ele vai se defender. Então existe uma ofensiva e existe também uma defesa. Então, nesse contexto de cilada, ele está querendo justamente, Paulo está mostrando justamente isso, para a gente ficar atento, porque a cilada está sendo armada. Existe algo acontecendo. Está entendendo? Então a vida do crente, a gente tem que estar atento e entender que existem ciladas. E aí é o seguinte, aí ele fala que essas ciladas e tudo isso aqui está acontecendo dentro de um plano espiritual, nas regiões celestiais. E aí então ele apresenta alguns seres espirituais. Ele vai falar de principados, ele vai falar de potestades. E quando a gente fala de principado, a gente está falando de autoridade, tá? A gente está falando aqui de um grau de autoridade. Então quando ele apresenta esse contexto, ele fala o seguinte, ó, ainda que tenha príncipes do mal, ainda que tenham autoridades malignas, que vai existir, porque existe uma hierarquia. A gente tem arcanjo, a gente tem serafins, a gente tem anjos, certo? Querubins. Então existe uma hierarquia dentro aqui
desse comitê celestial. Então ele está dizendo o seguinte: ainda que exista essas autoridades malignas tramando uma cilada contra nós, se você estiver revestido com a armadura de Deus, a gente consegue prevalecer, a gente consegue permanecer firme contra essas emboscadas do inimigo. Igreja, presta atenção, é algo muito importante, porque assim, gente, as coisas estão acontecendo o tempo todo nas regiões celestiais. Nesse plano existe uma pequena parte que de alguma forma se junta com esse plano espiritual. E o problema qual é? Que muitas vezes a igreja, nós, e essa orientação de Paulo, ela é muito pessoal, ela está falando especificamente para mim e para você, ela não está falando para a igreja, mas não, ele está dizendo o seguinte: é um conselho pessoal, é muito pessoal isso, porque todos nós estamos sujeitos. E qual que é o ponto? A gente está vivendo a nossa vida muitas vezes sem ter esse olhar espiritual. E eu digo isso para vocês, igreja, porque assim, quando a gente vem muitas vezes para trazer a palavra de Deus aqui, Deus já está ministrando no nosso coração. Eu estava justamente agoniado nessa última semana, muito atribulado, e aí você percebe algumas coisas acontecendo, aí o Espírito Santo vem e te dá um alerta: presta atenção, para de lutar dessa forma, que você está lutando errado, usa as armas certas, você sabe qual é, se reveste dessa armadura, porque essas batalhas você não vai vencer dessa maneira, você não vai vencer pela sua força. E a gente muitas vezes está enfrentando coisas e situações na nossa vida que muitas vezes a gente não está conseguindo entender, porque a gente não está olhando dessa forma, a gente não está olhando com os olhos espirituais, a gente está olhando de uma maneira completamente racional. E a gente percebe o seguinte, que a gente vai vivendo, a gente vem, a gente aprende as escrituras, isso de alguma forma crava ali dentro do nosso coração. E qual é o alerta que a gente precisa entender? Que o evangelho também é poder. E se a gente não ora, se a gente também não entra nessa brecha para poder tampar essa brecha e entender que a nossa batalha ela é espiritual, a gente continua gastando energia no lugar errado, porque a gente não está lutando com as armas certas. E aí ele traz aqui o seguinte, que a gente tem então que se vestir com essa armadura. E o primeiro elemento que ele traz é cingir, que é o cinto da verdade, que é você cingir, que é o cinturão que era usado naquele contexto romano. Então esse cinturão, de alguma forma, ele dava estabilidade para toda a armadura. Ele prendia a túnica, ele usava, era suporte também para a espada, segurava a couraça. E ele está dizendo o seguinte, que esse cinturão da verdade é que de alguma forma une todo o restante da armadura. Em outras palavras é o seguinte: quem é o príncipe da mentira? Satanás. Então como que a gente tem que se defender? Com a verdade. E como que a gente conhece a verdade? Através das escrituras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente conhece a verdade, e então a verdade nos liberta. A verdade então combate de alguma maneira as mentiras do inimigo. E aí então essa estabilidade que traz para a nossa vida espiritual, que é essa estabilidade por meio do cinturão, é uma estabilidade que o quê? Todos os nossos princípios e nossos valores têm que estar pautados nessa verdade, que é a verdade Cristo. Presta atenção nisso. Então, se a gente não tiver pautado na verdade, todo o restante então se desmorona. Então a nossa vida ela tem que estar pautada em cima dessa verdade. E como que nós nos revestimos então desse cinturão? Estudando a palavra de Deus, para que a gente venha conhecer mais dessa verdade. E quando nós conhecemos mais dessa verdade, a gente não vai ser enganado por mentiras do diabo, porque a gente sabe qual é a verdade bíblica, porque nós conhecemos. E quanto mais a gente conhece essa verdade, mais a gente então rejeita a mentira do inimigo, porque a verdade dele então
salta aos nossos olhos. Depois ele vai falar da couraça da justiça, que nada mais é do que aquele colete que vai proteger aqui a região do tórax, onde a gente tem um órgão vital que é o nosso coração. E justiça vem de justificação. A couraça da justiça vem de justificação. É para nos lembrar que nós somos justificados em Cristo. Sabe por quê? Porque isso tem a ver com identidade. Porque o nosso coração é o centro das nossas emoções. E é onde ele vai tentar atacar a sua dignidade, a sua honra. Porque se ele fizer isso, ele vai te deixar frágil. Só que se você lembra que você é justificado em Cristo, você então se protege contra esse ataque. E você lembra que você é justificado em Cristo, que a sua identidade está firmada nele, e você não tem dúvida em relação a isso. Então você protege o centro da sua emoção, que é o seu coração. Então a couraça da justiça serve para isso. E como que a gente veste essa couraça? Lembrando que Jesus Cristo morreu por nós e pagou pelos nossos pecados, e que nenhuma acusação mais então nos cabe, porque nós estamos justificados em Cristo. É isso que nós temos que lembrar. Depois ele vai dizer o seguinte: calçar com a preparação do evangelho da paz. Satanás muitas vezes ele quer contar uma mentira para nós, ou quer fazer com que a gente acredite que pregar o evangelho é inútil, que pregar o evangelho é muito difícil, que pregar o evangelho é algo sem sentido. E isso nos frustra. Só que a gente tem que lembrar que os nossos calçados, os nossos tênis, eles protegem os nossos pés para que a gente possa caminhar. E dentro desse contexto, os soldados romanos, ele tinha sandálias de couro rígido, e embaixo com cravos de prego, para que os pés deles pudessem ficar firmes no chão. Estabilidade na hora da batalha, para eles poderem ter essa estabilidade. E aqui está dizendo o seguinte para mim e para você: que se a gente, assim como os nossos calçados nos guia num caminho em segurança, protegendo os nossos pés, que é a paz, se a gente seguir por esse caminho, proclamando o evangelho da paz, a nossa vitória está garantida. E como que nós fazemos isso? Fazemos isso falando da paz, falando do amor de Cristo por onde a gente passar, para todas as pessoas, para toda criatura. Então quando a gente fala do amor, a gente fala da paz, a gente então está calçando o evangelho da proclamação. A gente está proclamando esse evangelho. E então depois a gente tem o quê? O escudo da fé. Escudo da fé com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dentro da guerra, dentro desse cenário de guerra romana, esse escudo tinha aproximadamente 1 metro, ele era oval, e eles conseguiam se agachar e se esconder quase que totalmente atrás do escudo. E aqui o que eles faziam? Lançavam flechas incendiárias, e às vezes eles molhavam esses escudos que eram feitos metal, um couro mais duro, para poder então apagar essas flechas que atingiam o escudo. Então, olha como que é legal essa analogia que Paulo faz. Quando a gente consegue entender o significado de cada coisa, faz muito sentido para a nossa vida. Porque o que o diabo faz? Ele lança setas, ele lança flechas inflamadas contra nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Está entendendo? Em outras palavras, isso está acontecendo, isso acontece. Então a gente tem que estar alerta, porque isso acontece. Só que se você está com o escudo da fé, que nada mais é você acreditar, você confiar e você praticar. Porque a fé, ela nos fortalece. Ela fortalece as nossas crenças e as nossas convicções. Então você está preparado para conseguir proclamar o evangelho, para você conseguir se proteger dessas setas que são malignas, porque a sua fé, ela está firmada em Cristo, a sua fé, ela está fortalecida, e nada vai te abalar, porque elas vão vir. E então ele mostra isso para nós, que a gente deve então ter também esse escudo da fé. E depois,
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Gente, isso aqui é maravilhoso, porque o capacete ele vai proteger uma área extremamente importante do nosso corpo, que é a nossa cabeça. Capacete da salvação. Nós lembrarmos que nós somos salvos em Cristo constantemente nos blinda de pensamentos do tipo: será que eu sou salvo? Será que realmente eu estou salvo em Cristo? Isso traz incertezas para a nossa vida que nos deixa vulnerável. Esses conflitos existenciais que muitas vezes nós temos acerca da salvação. E esse capacete ele vai proteger justamente esse racional, a nossa cabeça, desses pensamentos que nos afasta de Cristo. Sendo que nós temos que estar protegido com esse capacete da salvação, que é o quê? Convicção. Capacete da salvação, a gente fala: olha, é isso aqui, e ponto, acabou, sou salvo em Cristo. Protegido, revestido, a nossa mente, a nossa cabeça, protegida e revestida com o capacete da salvação. E o último item para uma armadura completa, inclusive o único item ofensivo, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ao mesmo tempo serve para defender e também serve para atacar. Jesus Cristo, quando ele está sendo tentado no deserto, o que ele vai responder? Está escrito. Está escrito. Quando Satanás de alguma maneira vai querer coagir, vai querer ali tentar Jesus, e então ele usa a palavra de Deus para poder se defender. E muitas vezes a gente também tem que cometer uma ofensiva no inimigo através das Escrituras. E como que a gente muitas vezes se arma com essa espada? Afiando. E como que a gente afia a espada do crente? Estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Não tem outra forma se não for assim. Nós precisamos estar afiando a nossa espada. E a nossa espada é as Escrituras. É através dela que nós vamos atacar para poder proclamar o Evangelho. É através dela que nós vamos nos defender também. Então é uma arma para que a gente possa avançar. E só é possível se revestir dessa arma aqui, que é a espada, último item dessa armadura, se nós estivermos buscando aprendizado, se a gente estiver se dedicando na leitura das Escrituras. Paulo ele é tão maravilhoso que ele traz esse contexto completo para nós. Então você percebe o quê? Você consegue já agora, assim como eu quando li esse texto, você consegue de alguma maneira criar na sua cabeça o estereótipo desse soldado. E muitas vezes tem que olhar e falar assim: pô, será que tem alguma área dessa armadura que está um pouco mais fraco em mim? Qual que é a área que eu preciso fortalecer? Qual que é a área que eu preciso melhorar para que essa armadura ela esteja íntegra e completa? E eu esteja realmente preparado para quando chegar o dia mal, que eu esteja preparado para batalhar. Gente, as coisas estão acontecendo nas regiões celestiais, e eu queria tirar um tempinho hoje para que a gente pudesse tirar uns minutinhos para orar. Não tem como trazer uma palavra como essa e a gente não tirar um tempo para orar. Eu acho que a gente precisa fazer isso. O pastor Daniel também já orou na hora dos recados. O Thiago orou hoje na hora do louvor. E eu já tinha isso no meu coração também, da gente tirar um tempo para orar acerca desse assunto, acerca desse tema. Então, é de suma importância que a igreja venha a entender que nós somos seres humanos, mas que nós vivemos dentro de um contexto aonde também as regiões celestiais atingem a nossa vida, onde nós também, de alguma maneira, nós temos seres corruptos, rebeldes, que foram caídos e hoje estão fazendo parte desse mundo. E que de alguma forma as coisas acontecem, porque a gente também é atacado por essas setas. E a gente não tem olhado, a gente não tem aberto nossos olhos espirituais para conseguir perceber essas coisas que podem estar nos atacando,
podem estar nos prejudicando e a gente não tem percebido que isso é uma cilada, que isso é algo maligno, e nós estamos deixando de lado esse último item aqui, ó. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Porque no fim das contas ele está dizendo o seguinte: se reveste com toda essa armadura, e antes de sair para a batalha, ore ao Senhor. É disso que Paulo está falando. Ele está dizendo para mim e para você que a nossa vida, ela é regida no espiritual. A gente precisa entender isso, que a nossa vida, ela é regida no espiritual. Nós temos batalhas, e nós temos lutas, e nós temos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas no âmbito espiritual. E como que você faz isso? Jejuando e orando. Essas são as disciplinas espirituais para que a gente possa estar cada vez mais revestido de toda essa armadura. Está entendendo, igreja? Queria tirar um tempinho agora para que a gente pudesse orar. Se o louvor, vai ter mais um louvor? Vai? Se o louvor quiser se posicionar. Mas eu queria que talvez você tenha saído da sua casa, vindo aqui para a igreja, talvez sem entender direito o que você esperava ouvir, o que você esperava receber aqui nessa noite. Então Deus vem e traz uma mensagem como essa, de alerta, de exortação, que nós temos que lembrar que nosso dia a dia, nosso cotidiano, não deve ser simplesmente levado, deixando a vida nos levar de qualquer maneira, lembrando que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas ações, nos nossos estudos, na nossa família, as coisas estão acontecendo. Essa é a mensagem principal, igreja. As coisas estão acontecendo. O mal, ele existe. Está entendendo, igreja? O mal, ele existe. E nós devemos nos lembrar disso. Porque o apóstolo Paulo estava alertando uma igreja forte. Como eu disse, toda a doutrina pautada em cima dessa carta de Efésios. Muita coisa da doutrina cristã. Mas ainda assim, depois de falar quem é Cristo, depois de falar quem nós somos em Cristo, como nós devemos viver nossa vida em Cristo, ele fecha dizendo o seguinte: ei, não se esqueçam que para tudo isso vocês devem se revestir dessa armadura, porque senão você não prevalece no dia mau, porque você não vai estar preparado, você não vai estar treinado. É isso que ele está nos dizendo. E o alerta hoje para a nossa igreja é: vamos nos fortalecer em Cristo, vamos nos preparar, vamos nos revestir da armadura de Deus, vamos nos lembrar que o Evangelho também é poder de Deus, também é poder do Espírito Santo. Não vamos nos esquecer disso. Não vamos simplesmente abaixar a cabeça e achar que a gente simplesmente vai levar dentro de um âmbito acadêmico, porque as Escrituras sem o poder de Deus não é nada. As Escrituras precisam da direção do Espírito Santo. Então nós temos que lembrar que nós somos regidos, pautado na verdade bíblica, porém testificado e iluminado pelo Espírito Santo, porque senão não vale de nada. Então nós temos que lembrar disso. E nós somos uma igreja bíblica, mas nós devemos também ser uma igreja de oração e cheia do Espírito. Amém? Que nós não venhamos a nos esquecer disso. Nós temos que ser regidos pelo Espírito Santo, iluminado por Ele. Eu queria que vocês colocassem de pé para a gente poder estar tirando um tempo para orar. Coloca esse sono de lado, coloca esse cansaço de lado. Vamos conversar com o Senhor agora. A gente vai separar alguns minutinhos para que a gente possa estar levantando um clamor aqui, para que a gente possa estar orando. E eu queria muito, muito mesmo que você fizesse parte disso. Não levasse esse momento de qualquer forma ou simplesmente por levar.
Mas é a oportunidade que o Espírito Santo está reservando para você falar com Ele nesse momento. Colocar as suas lutas, os seus anseios, as suas dúvidas diante do altar. Diante do altar. Para que você se lembre que o Espírito Santo está no controle da sua vida. Esse é o alerta hoje. Ele está te lembrando. Não esqueça que você nasceu do Espírito. Você tem uma nova humanidade em Cristo. E nós somos regidos, a nossa vida é direcionada pelo Espírito. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor Deus e Pai. Senhor Deus e Pai. Esteja orando agora, igreja. Interceda. Senhor Deus, neste momento, essa igreja se coloca diante do Senhor, Pai. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe porque muitas vezes nos esquecemos, negligenciamos as coisas espirituais. Nós esquecemos que as coisas estão acontecendo no âmbito espiritual, Deus. Eu te peço perdão, Pai, porque tenho negligenciado isso, não tenho percebido, Senhor. Me perdoe por isso, Pai. Me perdoe por ter deixado de lado isso, por ter se esquecido, Senhor. Que verdadeiramente, Pai, nessa noite hoje, o Senhor venha trazer, Pai, novamente um olhar espiritual para a minha vida, Deus, Pai. Que as escamas caiam e que eu comece a enxergar, Deus, Pai, novamente com um olhar espiritual, Deus. Que eu possa ter essa sensibilidade, Deus, de conseguir ver, Pai, verdadeiramente ficar atento, Pai, às coisas do alto, Senhor, as coisas das regiões celestiais, Pai. Que eu venha me lembrar, Senhor, que a minha vida, Pai, ela é regida. Oh, Senhor, que a minha vida ela é regida pelo Espírito, Pai. Me perdoe, Senhor, porque eu tenho usado as armas erradas. Me perdoe, Pai, porque eu não criei. Me perdoe, Deus, porque eu me esqueci. Me perdoe, Pai, porque pequei contra Ti, Senhor. Me perdoe, Pai, porque nos esquecemos, Senhor, do Teu poder. Oh, Deus, que o nosso coração, Pai, possa se voltar para o Senhor, Deus. Oh, Pai, venha, Senhor, venha nos cingir, Pai, com esse cinturão da verdade, Pai, com a couraça da justiça, Senhor, com o evangelho, Pai, da preparação, com a sandália, Pai, do evangelho da preparação, Senhor. Oh, Deus, com o escudo da fé, Pai, com o capacete da justiça, Senhor, com a espada, Pai, que é a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, a espada do Espírito, Pai. Derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito, Pai, aqui nessa congregação, aqui nessa igreja, Deus. Oh, Senhor, como somos falhos, Pai, como somos pecadores. Oh, Deus, nos perdoe, Pai, mas ainda assim o Senhor nos amou, Deus, com nossas falhas, Pai. Nos perdoe porque muitas vezes duvidamos, Deus. Oh, Deus, nos perdoe disso, Pai. Nos perdoe porque esquecemos do nosso propósito, porque nós não estamos buscando da forma que nós deveríamos buscar, Senhor, e dessa forma a gente não tem ouvido a Tua voz, Pai. A nossa armadura, Pai, está cheia de buracos, Senhor. É uma armadura, Pai, que tem estado desmontada, Pai. É uma armadura que a gente tem deixado, Pai, guardada em casa, tem ficado na cadeira, Senhor, da nossa sala, Pai. Nos perdoe por isso, Senhor. Que essa igreja, que essa congregação, Pai, venha fazer a diferença, que nós venhamos lembrar, Senhor, de tudo isso, Pai. Oh, Senhor, fala no coração da Tua igreja.
Fala no coração da tua igreja, Senhor.